Olá, povo de Deus, terça-feira da 14ª semana do Tempo Comum, 6 de julho de 2021. A nossa reflexão de hoje é a partir de Gênesis 32, de 23 a 33 e de Mateus 9, 33 a 38. Naqueles dias, Jacó levantou-se ainda de noite, tomou suas duas mulheres, as duas escravas e os 11 filhos e passou o val do Jaboque. Depois de tê-los ajudado a passar a torrente e a atravessar tudo que lhe pertencia, Jacó ficou só. E eis que um homem se pôs a lutar com ele até o raiar da aurora. Vendo que não podia vencê-lo, este tocou-lhe o nervo da coxa e logo o tendão da coxa de Jacó se deslocou enquanto lutava com ele. O homem diz a Jacó: larga-me, pois já surge a aurora. Mas Jacó respondeu: não te largarei se não me abençoares. O homem perguntou-lhe: qual o teu nome? Respondeu Jacó. Ele lhe disse: de modo algum te chamarás Jacó, mas Israel. Israel. Por quê? Porque lutaste com Deus e com os homens e venceste. Perguntou-lhe então Jacó: dize-me, por favor, o teu nome. E ele respondeu: por que perguntas meu nome? E ali mesmo o abençoou. Jacó deu a esse lugar o nome de Fanuel, dizendo: vi Deus face a face, e foi poupada a minha vida. Surgiu o sol quando ele atravessava Fanuel, e ia mancando por causa da coxa. Por isso, os filhos de Israel não comem até hoje o nervo da articulação da coxa, pois Jacó foi ferido neste nervo. Esse é um relato fundante do povo de Israel que nasce exatamente de uma luta de Jacó com Deus. O nome Israel significa lutou com Deus, ou Deus é como alguém que luta. A mudança de nome de Jacó para Israel serve para explicar as inúmeras lutas do povo com Deus. A história de Israel é uma permanente luta com Deus. Fanuel significa a face de Deus. Ora, era certo na cultura israelita que se alguém visse a face de Deus, morreria imediatamente. E Jacó lutou com Deus e não morreu. Por isso ele dá o nome do lugar de Fanuel, lugar em que ele viu a face de Deus e foi poupado. Assim como se usou de um eufemismo para significar o gesto do juramento entre homens, que ao invés de falar abertamente que se segurava as genitais de quem se prometia algo, ou a quem se prometia algo, dizendo que se colocava a mão debaixo da coxa. Aqui, possivelmente, Deus na luta atingiu as regiões genitais de Jacó, enfraquecendo-o na sua força viril. Aí se entende o último versículo, quando diz que os filhos de Israel não comiam o nervo da articulação da coxa. Jacó se torna Israel. Este novo nome, que provavelmente neste contexto significa que Deus se mostre forte, é relacionado no presente relato com a energia que o patriarca mostrou na sua luta contra um ser sobrenatural e contra as forças da natureza por ele representadas. O novo nome evoca as lutas que marcam o destino de Jacó e de sua descendência. Ainda, a mudança de nome de Jacó para Israel pode representar a fusão do grupo arameu de El, de Betel, com os camponeses de Siquém, dando origem ao núcleo mais antigo de Israel. Estamos diante de mais uma das histórias que o povo contava sobre seus patriarcas e sempre com a intenção de ir formando sua consciência histórica. Para Israel, seu relacionamento com Deus ditava o ritmo de sua marcha, de sua caminhada. Jacó teve seu nome trocado, saiu ferido da luta com Deus, mas abençoado. Deus não revela seu nome, pois isso é
entregar-se à interpretação. Deus recusa-se a responder para salvaguardar o seu mistério, mas concede a Jacó a bênção, pela qual ele lutara durante toda a sua vida. Mateus 9, 32, 38. Apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. O capítulo 9, que vimos lendo nesses dias, traz uma série de ações libertadoras de Jesus. Cura de um paralítico, de uma mulher com hemorragia, ressuscitação da filha do chefe da sinagoga, cura de 2 cegos e hoje a cura de um mudo endemoninhado. Nesses últimos trechos do capítulo 9 que lemos hoje, temos 2 partes bem distintas no relato. Na primeira, Jesus se depara com um homem mudo e possuído pelo demônio, que é uma versão mais simples do que aquela que surgiu a controvérsia que Jesus expulsava o demônio evocando Belzebu. Aqui aparece como uma síntese que destaca a admiração do povo e a atitude maliciosa dos fariseus. A segunda parte também se apresenta como uma síntese das atividades de Jesus, dizendo que ele percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todo tipo de doença e enfermidade. As sinagogas, que têm sua origem na junção de 2 palavras gregas, sim e agó, significando assembleia, reunião, nasceram da experiência do exílio quando, por falta do templo, tiveram que encontrar um modo de realizar seus cultos, suas reuniões. Na verdade, sinagoga nem sempre tem lugar físico próprio, como um centro comunitário, pois pode funcionar numa casa, a estilo de igreja doméstica. No 1º século, tinha quase umas 500 delas em Jerusalém. Sendo assim, campo concreto e imenso para o ensino do evangelho, o anúncio da boa nova. Assim se entende que Jesus percebia que havia espaço bastante amplo para a missão, mas seus adeptos, discípulos, eram poucos. Messe grande, trabalhadores poucos. Jesus sempre foi sensível às necessidades das multidões que o seguiam. Ele percebia que os doutores e sacerdotes estavam preocupados consigo mesmos e não com o povo. Tinham se tornado profissionais da religião e perderam as características próprias de um pastor que cuida com carinho de suas ovelhas. Constatando essa realidade, Jesus afirma que não há verdadeiramente quem se interesse pelas carências do povo. Esse texto é sempre usado pela pastoral vocacional. Está certo, é um texto que sugere a necessidade de mais trabalhadores para a messe do Senhor. Porém, o que Jesus está falando é da falta de trabalhadores de uma forma mais ampla e geral. Não somente falta de padres e religiosas. Trabalhador para a messe é todo aquele que, a partir de suas condições, se dispõe a ajudar o povo a entender seu compromisso com a construção do reino.
Portanto, traz trabalhadores para a messe, é todo aquele que é muito mais amplo do que simplesmente reduzir a consagrados. E tais trabalhadores poderão nem estar filiados a uma denominação religiosa, por exemplo, mas serem pessoas que com a vida dão testemunho que a vida não se resume no consumismo desenfreado de hoje, nem mesmo no egoísmo e ganância sem limites. Há muita gente boa trabalhando pelo reino, ainda que não professe uma fé determinada. Atendamos o mandato de Jesus, continuemos a pedir ao Pai que multiplique pessoas, consagradas ou não, como trabalhadores na messe, construtores de uma sociedade e uma igreja novas. Um beijo no seu coração.